Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Tava aqui ouvindo uma música aqui, uma música meio mantra, né? Que é a música Aurora, do Johnny Easton. E estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist aí, né? De O Evangelho no Lar. Que, olha que curioso, a gente está chegando a quase 200 vídeos já, né? Isso é interessante. Deixa eu arrumar a câmera aqui um pouquinho. E aí eu tô planejando o que eu vou fazer, que eu acho que eu vou dar uma pausazinha na gravação disso e vou começar a tratar de outros assuntos, tá? De livros, comentários, por exemplo, ontem mesmo eu li um livro interessante, foi numa sentada assim, e enfim, trouxe algumas informações sobre chakras também, enfim, e eu tô sentindo a necessidade que seria bom eu começar a comentar algumas coisas que eu vejo, alguns livros, algumas situações. Acho que pode ser também interessante para aquelas pessoas que estão interessadas em iniciar os seus caminhos aí pela espiritualidade, assim como eu, né? Tá certo? Bom, agora, como vocês sabem, eu já estava aqui fazendo uma meditação, né? Uma respiração. Hoje eu estou sentindo uma energia muito forte. Eu não sei porquê, mas enfim, né? E como vocês sabem, vamos lá. A gente, como o Evangelho no Lar é uma proposição espírita, a gente usa esse livro aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Além deste, a gente também tem lido esse outro livro do Dalai Lama, que tem umas mensagens muito interessantes também, que abre espaço para reflexão, né? E o nosso objetivo aqui é refletir sempre. Refletir sobre o que a gente lê, sobre o que a gente consome de espiritualidade. O que é verdade, o que é mentira. Afinal de contas, hoje em dia tem tanta gente falando tanta coisa, né, gente? A gente não sabe exatamente o que é verdade, o que é mentira. A gente, eu acho que já passou de uma fase do like. Né? Agora a gente está na fase do curso, da iniciação, né? Tá bem forte isso na internet. Cada um fala qualquer coisa. Eu vejo um monte de gente indo em podcast aí falando qualquer nota, né? O negócio é oferecer algo de incrível, algo de surpreendente, de estimulante, para que as pessoas comecem, né? Enfim, seguirem aquela pessoa e dar crédito para aquela pessoa, né? Só que a gente sabe que a caminhada espiritual ela não é assim, né? Ela não é tão simples assim, né? A caminhada espiritual, pelo menos a maneira como eu entendo, ela é lenta e gradual. Ninguém evolui espiritualmente de uma hora para outra. Não é porque você fez um curso, ou porque você fez uma iniciação não sei aonde, ou porque você pagou uma palestra não sei aonde, você já vai desenvolver imediatamente, a não ser que, por exemplo, a pessoa já seja um médium extensivo e esteja numa situação tal que quando há o encontro com espiritismo ou espiritualismo, né, a pessoa já se inicia, mas isso não é comum, né? A espiritualidade que a gente fala aqui é aquela espiritualidade da pessoa comum, que tem algumas impressões, algumas sensações, e ela vai tentando, na medida do possível, com técnica, desenvolver isso. Então acho que essa que é a razoável, essa que é a normal, vamos chamar assim, né? Que é a mais comum, vamos dizer assim, né? E obviamente não dá para ficar vendendo milagres, né? Todas as vezes que a gente fica tentando buscar facilidade, a gente na verdade está fazendo um caminho errado, né? E não é que tem que ser uma coisa maçante, mas não é assim, mas é assim. A gente demorou sei lá quantos séculos pra gente chegar aqui, né? E não é de uma hora pra outra que a gente vai simplesmente, sabe? Deu pau aqui, acho que foi no áudio. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, gente. Acho que travou aqui o áudio. Não travou não. Destravou agora. Enfim. Né? Então assim, não é de uma hora para outra, não é numa vidinha assim que a gente vai lá dar um estalo de dedo e pronto, já tá sabendo tudo de espiritualidade, já tá iniciado, já tá, né, vendo as estar cheirando o quarto. Não é assim, né? Então assim,
A gente precisa ter calma e seguir adiante estudando, lendo, compreendendo, né? Tá certo? Bom, eu falei do livro do Dalai Lama, e também a gente usa esse outro livro aqui, que é do Sri Prembaba, né, que é um livro que também tem mensagens de amor e autoconhecimento também. Então a gente faz o que? A gente pega esses 3 livros, faz uma leitura, né, nos excertos desses livros, e aí a gente comenta o que a gente lê. E o objetivo aqui desse canal é justamente discutir tudo que a gente lê, né, ver o que a gente consegue perceber, o que a gente consegue tirar dessas leituras, dessas coisas. Por quê? Porque o espiritismo raiz, né, o espiritismo de verdade, kardecista, né, ele tem como preceito isso, né, a fé alinhada com a ciência, né. Então a gente tem que, na medida do possível, ir avançando, estudando, né. Não dá para simplesmente se fiar de um cânone, né, tipo assim, tá escrito lá, então é isso. Não é assim, né. A gente precisa entender e compreender o que está lendo, e obviamente isso vai avançando na medida que a gente também avança em conhecimento, em estudo, em aprendizado, e por aí vai. Tá bom? Bom, vamos lá então. Como vocês sabem, eu já fiz um exercício de respiração por 8 minutos pelo menos, e agora a gente então vai começar pela evocação dos nossos bons amigos, tá bom? Queridos amigos da espiritualidade positiva, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, estejam conosco a partir de agora, orientando os nossos pensamentos, oferecendo-nos alguma segurança e tranquilidade para tirarmos os melhores proveitos das leituras do dia de hoje. Abençoa cada um que estiver participando dessa egrégora de prece, e que Jesus, através dos espíritos mentores mais elevados, possam abençoar a todos nós, a todos os espíritos que participam dessa egrégora, que nós possamos vibrar de alguma maneira algo que seja positivo e bom para aqueles a quem desejarmos. Que vós, os bons espíritos, ofereçam-nos alguma intuição, e que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 224, Missão dos Profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Diz que todo o enviado de Deus, com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer profecias. Essa é uma ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado perante o sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhe cuspiram no rosto. Lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens, como as suas
previsões aconteceram. O dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. É interessante que, por exemplo, a gente tem nesse caso, né, por exemplo, o caso de um profeta conhecido, Isaías, por exemplo, né, viveu mais ou menos, acho que no século 8 a.C., Antigo Testamento, né. Isaías, ele era um exemplo de um profeta, né, fazia profecias que viriam se realizar no futuro, né. E é engraçado, né, quando você faz uma profecia, por exemplo, o próprio Nostradamus também, né, era um tipo desse que fazia profecia, né, mas ele não era tido como um profeta, né. É engraçado isso, né, a gente geralmente atribui a palavra profeta ao título de profeta a uma pessoa envolvida com religiosidade, né, normalmente a gente não atribui o título de profeta, né? Parece que é como se fosse, sei lá, tivesse restrito a uma determinada área, né, do conhecimento. Mas essa coisa da profecia em si é uma coisa que, obviamente, como o próprio texto diz, vem para alertar as pessoas de certas situações. A questão é que às vezes essas profecias não são entendidas no momento específico, né? Às vezes elas vão acontecer, sei lá, muito tempo depois, né? Por exemplo, tem o São Malaquias também, né? Que é um cara que também viveu por volta acho que do século 8 também, né? Antes de Cristo. E aí ele também coloca... Não, tô viajando aqui, não é... Tô viajando, século antes não, é 8 depois, é São Malaquias, né? Acho que ele viveu no século 8, na Idade Média. E aí o que acontece? Ele também fazia predições a respeito dos papas, por exemplo, né? E ele acertou praticamente tudo, né, o que foi dito, porque em relação aos papas ele atribuía uma frase, falava o nome é tal e a frase é tal. E ele acertou muita coisa, ele era muito assertivo no que ele escrevia, né? Então e obviamente, né, eu acredito que esse tipo de coisa de ler o futuro e tal, é óbvio que deve ter uma condução espiritual envolvida nisso tudo, né? Porque obviamente que uma pessoa no nível de elevação, né, de evolução, vamos dizer assim, né, consciencial que nós temos, também não vai ter acesso a informações que sem a permissão da espiritualidade, né? Óbvio que tem informação que vai chegar no momento certo, vai fazer sentido no momento certo, né? Então não adianta a gente querer também, de certa maneira, né, ficar, vamos dizer assim, cego quando a gente vê uma predição ou uma previsão, né? Alguém fala alguma coisa, por exemplo, tem um monte de médium aí por aí na internet hoje que fica fazendo previsão para 2026, previsão para 2027. E é lógico, né, que são previsões irrisórias, assim, previsões que, né, de uma certa maneira não vão alterar o rumo da humanidade, né? E aí sim isso seria uma previsão interessante, né? A previsão que a gente vê é previsão de famoso, é previsão de, sei lá, sabe, coisas assim que não são tão importantes assim, né? Serve como efeito de um contexto de uma conversa, de uma fofoca, um tipo de coisa desse tipo, mas não vai além disso, né? Porque obviamente, como eu disse, nada vai além do que deveria ser sem o consentimento da espiritualidade, né? Tem coisas ainda que por mais talvez até seja uma lei da natureza, assim, né? Pelo nosso nível de
de evolução espiritual. Acho que quando a gente encarna aqui na Terra, a menos que você seja um avatar, uma coisa muito elevada, você não vai conseguir ver muito além do nosso cotidiano, assim, sabe? Porque não é permitido, a gente não tem nem condição, eu acho. Eu acho que deve ser esse o motivo até, né? A nossa capacidade consciencial não atinge os verdadeiros mistérios, né? Por exemplo, quando a gente começa a estudar a espiritualidade com um pouco mais de profundidade, a gente vê que os espíritos, né, muitos espíritos espiritualistas sérios, né, às vezes encontram com seres mais elevados e perguntam o que é Deus. E até mesmo os espíritos mais elevados, os mentores, também não sabem dizer muito bem o que é Deus, né? Porque eles ainda, muitos deles ainda não, né, não conseguiram ainda descobrir o que é, né? Então você veja, né, além disso tudo, né, de que valeria a gente ter certas informações, né? Então é claro que tudo está dentro de um contexto mais amplo, que reitera aquilo que eu falei no começo, eu acho, né, que assim, não existe milagre, sabe? Não existe aquele milagre, vai chegar uma pessoa e vai fazer a revelação, a coisa que vai mudar o rumo da humanidade. Não vai, né? A gente pode, por exemplo, se a gente quiser soltar uma bomba e destruir um país, a gente faz. E isso às vezes ninguém consegue prever, né? Porque faz parte das concessões, dos consentimentos, né, da bondade de Deus de permitir que a gente faça o que a gente quiser fazer, né? É lógico que se houver uma coisa muito absurdamente discrepante, a espiritualidade vai trabalhar para evitar que isso aconteça, né? Mas haja vista que, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra aconteceram. As bombas atômicas também aconteceram, o extermínio dos judeus aconteceram, os extermínios dos russos por Marco Polo também aconteceu, né? Então assim, por Marco Polo e depois pelo Lenin também, né? Então então não tem para onde correr, né? A coisa sempre vai acontecer. A gente tem um livre-arbítrio para fazer coisas, para realizar coisas. O problema é que às vezes a gente eu acho que o que eu poderia dizer é o seguinte, né? Para coisas ruins a gente é cheio de capacidades, né? Mas para coisas boas a gente é tão incapaz, né? É impressionante, né? Que isso na verdade só denota a condição evolutiva do ser humano, né? Não que não hajam seres humanos bons, existem seres humanos maravilhosos, mas no geral o que a gente vê por aí, o que dá like, o que dá, né, o que dá, vamos dizer assim, movimenta a coisa é o negativo, é a coisa ruim, é o crime, é a violência, né? É a chateação, é o abuso, esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Mas chegará o dia, se Deus quiser, que isso deve mudar, né? E obviamente isso passa em certo grau por nós mesmos, que devemos, na medida do possível, compreender que isso aqui é apenas uma passagem e que a gente está perdendo tempo se a gente não está cuidando dos nossos afazeres conscienciais, né? Tá certo? Bom, vamos fazer uma prece para a espiritualidade de um modo geral, para as consciências necessitadas. Eu gostaria que nós fizéssemos uma prece assim, porque hoje eu estou sentindo uma energia bem densa, não sei porquê, não sei o que está acontecendo, mas enfim. De qualquer maneira, vamos fazer uma prece para que os nossos irmãos mais necessitados possam serem amparados por essas preces. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, encaminhem essas energias aos nossos irmãos mais necessitados,
elevando a energia deles e obviamente permitindo que eles abram as suas consciências a respeito do momento espiritual que estão vivendo. Que Jesus abençoe, ilumine e inspire cada um deles. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Abri aqui na página 87. O mestre é sempre responsável pelo seu próprio mau comportamento. É da responsabilidade do aluno não se deixar atrair por tais atitudes. Quando isso acontece, a culpa é de ambos. Do aluno, por ser excessivamente obediente e devotado ao professor, e do mestre, porque lhe falta a necessária integridade para ficar imune àquele tipo de vulnerabilidade. E é bem isso, né? E tem a coisa, né, que a gente sempre fala aqui, que é a questão da vibração, né? A gente sempre é atraído por outra consciência que vibra como nós, né? Então, geralmente a nossa tendência é encontrar mestres que tenham falhas, né? E por acaso as falhas que nos atraem energeticamente. O problema é que quando o mestre é mau caráter, quando o mestre é uma pessoa intencionalmente intencionalmente despreparada, né? Aí é o problema, né? Mas por isso que a gente tem que ter o tempo inteiro, né, o dedo em riste, né? Ou seja, a gente tem que estar o tempo inteiro atento no que está ouvindo, do que quem é que está falando, o que está falando, de onde está falando, né? Para a gente ter condição de analisar e ver se aquilo faz realmente sentido ou não, né? Enfim. Deixa eu ver se a música volta aqui. A internet caiu. Mas tudo bem, daqui a pouco eu volto e faço a coisa acontecer para postar o vídeo. Tá certo? Vamos lá. Vamos fazer uma prece por nós mesmos agora, pedindo aos bons espíritos que iluminem os nossos caminhos, que abram os nossos caminhos, para que a gente possa também ter condições de atingir os nossos objetivos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, estamos aqui mais uma vez pedindo humildemente que vós, os bons espíritos, possam iluminar a nossa trajetória, abrir a nossa consciência para o que realmente importa e permitindo que nós possamos, na medida do possível, receber ajudas naquilo que mais precisamos. Para uns é a falta de dinheiro, para outros a falta de trabalho, para outros a saúde, para uns a alegria. Pedimos a vós, os bons espíritos, que continuem iluminando o nosso caminho, abençoando as nossas vidas. Que Jesus abençoe a cada um de nós, inclusive vós da espiritualidade, que assim seja.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Novo paradigma, página 117. Novo paradigma. Nós, seres humanos, mesmo com tanta miséria e sofrimento, continuamos insistindo em acreditar que tudo se resume ao dinheiro. Mas precisamos ter coragem de admitir que o paradigma materialista caiu. O crescimento econômico não pode ser mais o indexador para medir o nosso desenvolvimento. O tal PIB não pode ser mais o fator determinante para o nosso sucesso. Dinheiro é apenas um dos aspectos da vida. É bom ter dinheiro desde que ele não custe a destruição do planeta. Hoje não existe outra maneira de salvar o planeta a não ser por meio de uma mudança de paradigma. Chegou o momento de ampliarmos a nossa visão, sem medo de fazer diferente, sem medo de sermos espirituais. E é muito verdade, né? Porque a cada dia a gente está inaugurando uma nova fronteira do conhecimento, né? E cada vez mais as ciências e as medicinas, né, estão avançando para o lado da espiritualidade, né? Tentando chegar numa maneira de compreender, né, os mecanismos da espiritualidade, né? Quem sabe com o avanço da tecnologia, essas coisas, essas descobertas quânticas, né, ditas quânticas, né, não possam ajudar a gente ter um start, né? Por exemplo, o próprio Chico Xavier falou que a gente já descobriu um meio de se comunicar com os espíritos pela TCI, né, pela transcomunicação instrumental na década de 80, mas isso vai voltar à tona agora, né? Em breve, e aí a gente provavelmente vai ter uma maneira de se comunicar com a espiritualidade diretamente, né? Mas eu acho que a gente precisa estar aberto, precisa estar predisposto a acreditar nesse tipo de coisa também, porque é o seguinte, né? Um pouco dessa realidade, ela está diretamente relacionada àquilo que a gente consegue enxergar, perceber. Se a gente não tiver, se a gente nem aceita a possibilidade, né? E aí a gente está fazendo uma referência ao mito da caverna do Platão. Se a gente nem aceita a possibilidade de vislumbrar algo novo na espiritualidade, a gente não vai conseguir, né? Então a gente precisa, na medida do possível, começar a buscar isso. Acho que a hora que a gente começar cada vez mais buscar, sabe? Buscar esse tipo de coisa, essa transcomunicação instrumental, buscar, por exemplo, cada vez mais a tecnologia e as câmeras especialmente começam a filmar essas visitas de extraterrestre para tudo quanto é lugar aí no planeta, né? E tá cada vez mais difícil, né, não acreditar nisso, porque então, por exemplo, uma série de coisas que vão, na medida do possível, mudando os paradigmas da sociedade, né? E é óbvio, né, que para uma pessoa que não tem dinheiro para viver minimamente, para sobreviver minimamente, né, que é comer, ter saúde, educação, esse tipo de coisa, é óbvio que isso aqui é uma falácia, né? Porque a gente vai falar de dinheiro, dinheiro é importantíssimo, dinheiro é uma coisa importante, mas obviamente que esse texto aqui, esse vídeo, provavelmente ele vai chegar para uma pessoa que já tem uma condição mínima, né? Porque para você estar me vendo aqui, você tem que ter um celular do ano, né, próximo, assim, mais recente.
você tem que ter também uma conexão com a internet, né? Você tem que ter paz para poder ter condição de ver um vídeo desse. Então, obviamente, esse vídeo dificilmente vai chegar para pessoas mais pobres, mais carentes, que realmente estão vivendo ainda a marginalidade da sociedade, né? Então, da sociedade capitalista organizada. Então, cabe essa reflexão para nós, obviamente, de chegar nessa conclusão de que, beleza, o dinheiro é só uma coisa, né? E aí eu vou fazer até um adendo aqui, né? Que é o seguinte, né? Às vezes não tá te sobrando dinheiro porque você já se acostumou, ou foi educado, ou foi cristalizado dentro de você o fato de você comprar. E às vezes você está comprando coisa que você nem precisa. Por isso que você está sem dinheiro, tá? Queria fazer esse adendo porque eu acho que é importante. A gente precisa saber que, né, tem uma coisa, né, que é assim, né, isso do investimento, né, do dinheiro, né, que é uma coisa que eu sempre ouço dizerem, que é assim, né, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Ou seja, se você não sabe o que você quer para tua vida, aí você compra qualquer coisa, né? Aí todo final de semana é uma pizza, todo final de semana é um negócio, não que não possa ser, pode ser, né? Mas nem todo mundo tem condição disso, né? Às vezes você compra uma ideia, e depois acaba vendo que aquela ideia é uma furada, né? Eu, assim, que já tenho 51 anos, eu fico olhando umas coisas, né? Por exemplo, piscina. Foi uma furada que a classe média comprou e que, né? Piscina é um porre, né? Tipo, só dá manutenção, você nunca toma banho, né? Sítio, por exemplo, chácara, né? Ter um sítio, ter uma chácara e não morar nesse sítio, nessa chácara, né? Quando você mora na cidade, mas ter um sítio, uma chácara, uma casa na praia, é a mesma coisa. Você só vai ficar gastando dinheiro com essa bobagem, porque seria muito mais inteligente você, uma vez por ano, alugar uma casa lá de temporada e ficar lá, né? Não, mas você prefere ter uma casa o ano inteiro para nem ir, né? Quando é novinho, assim, quando é recente, você sempre vai e tal, não sei o que lá. Depois de uns anos, eles viram um entulho, né? Viram estorvo na tua vida, né? Uma preocupação terrível. E, enfim, a gente vai comprando essas ideias, né? Justamente porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. E aí o dinheiro acaba virando uma coisa absurdamente estúpida, né? A gente sempre entra em conflito quando a gente, por exemplo, começa a ver com a Europa, né? Nossa, a Europa nunca falta dinheiro, todo mundo ganha bem e tal. Mas não é totalmente verdade isso, né? Mas a Europa está muito mais tranquila. A Europa não tem, por exemplo, essa compulsão por comprar, né? Como tem aqui no Brasil, né? E eu acho que por conta disso também é que sobra mais dinheiro para todo mundo, entendeu? Que todo mundo ganha menos, mas enfim. E eu só tô falando dessas coisas todas aqui porque tem muita gente intoxicada por essa ideia do imediatismo do agora, sabe? Eu tô com vontade de não sei o que, falar compra de eu tô com vontade de não sei o que. E aí é porque a pessoa não está pensando espiritualmente, né? O que ela quer? Será que ela precisa realmente disso, né? Será que se ela, na medida do possível, cuidar da sua cabeça, no sentido de ficar mais calmo, de ficar mais tranquilo, será que ela, né, mudar os objetivos dela em relação à vida, né? Será que não sobraria mais grana para ela, inclusive, né, fomentar essa tranquilidade na vida dela, né? Porque para muita gente, só para concluir essa ideia, eu não sei porque que eu cheguei nisso, mas tem uma parte significativa da população brasileira que sofre com cartão de crédito, né? Porque já está devendo para o mês que vem, né? E aí você acaba tendo que sujeitar a coisas absurdas para poder se manter nisso, né? Enfim,
E aí isso já é um desequilíbrio também, né? Financeiro. Mas aí você fala assim, mas o que tem a ver isso com espiritualidade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Uma pessoa com a barriguinha cheia, uma pessoa tranquila, cheia de paz, sabe, com a vidinha dela mais ou menos organizada, aí ela tem tempo de se preocupar mais com a espiritualidade. Ela tem outros objetivos na vida, né? Quando você está desesperado, sentindo fome, quando você está desesperado tentando pagar um cartão de crédito, quando você está desesperado tentando desafundar de dívida, enfim, aí fica difícil falar de espiritualidade, fica difícil você se acalmar, fica difícil você se controlar. E isso está diretamente relacionado com a espiritualidade. Então se cuidar nesse sentido também é espiritual. Tá certo? É isso que eu queria dizer. Bom, eu sei que a gente deu umas, né, meio que viajou no tema assim, né, na leitura de um modo geral, mas eu acho que a reflexão é pertinente. Eu acho que abre novos pontos de vista para a gente continuar a nossa reflexão a respeito da maneira como a gente escolheu viver aqui na nossa reencarnação em relação àquilo que a gente pode viver na nossa reencarnação, né? Então assim, tem coisas que a gente pode viver e tem uma maneira que a gente quer viver, né? E aí chegar nesse acordo é que é nesse ponto de equilíbrio é que é o problema, né? A gente precisa refletir bastante, né, para colocar as coisas no lugar da maneira certa. Tá certo? Agradeço demais a presença de vocês e que a gente se veja em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá.